Record na hora. Olá, muito boa tarde. O Benfica está a negociar Jakub Kaminski e espera fechar a contratação do extremo polaco nos próximos dias. Kaminski é visto pelo Benfica como um jogador muito talentoso, um trabalhador nato e um líder. Foram estas aptidões que levaram o Benfica a avançar para a contratação do jogador de 24 anos e, ao que tudo indica, a antecipar-se a ganhar a corrida a clubes como Brighton ou Leipzig. Esta é uma informação exclusiva do jornal Record. Recentemente, o Colónia acionou a opção de compra de 17 milhões de euros junto do Wolfsburgo, pelo que o Benfica terá de pagar sempre no mínimo esse valor. No entanto, Kaminski tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. O futuro de Trubin no Benfica está cada vez mais incerto. O jornal Record dá conta de que Marco Silva deverá apostar em Samuel Soares para a baliza do Benfica. O guarda-redes de 24 anos agrada muito ao novo treinador, apesar de ter sido pouco utilizado nas últimas épocas. No Benfica, Samuel Soares é valorizado por várias questões, desde logo o jogo de pés, em que, no entender do clube, é superior a Trubin. Além disso, é-lhe atribuída qualidade e confiança entre os postes e também um compromisso e dedicação ao longo das últimas 4 épocas, que podem agora fazê-lo subir na hierarquia. Por outro lado, não é certa a continuidade de Trubin no Benfica. O Clube da Luz está aberto a negociar e o jogador tem também o sonho de jogar na Liga Inglesa. O Benfica aponta aos 40 milhões de euros para vender o internacional ucraniano, sendo que o Shakhtar terá direito a 40% de uma futura mais-valia. O Benfica empatou. O primeiro jogo de treino de Marco Silva foi, num particular, à porta fechada, frente ao Caldas. O Benfica não foi além de um empate a 2 golos. O jogo foi realizado esta manhã no Seixal e o Benfica esteve mesmo a perder por 2-0 ao intervalo. Na segunda parte, Anísio Cabral e Ivanovic marcaram os golos que permitiram ao Benfica empatar frente à equipa da terceira divisão. 9 dias depois do arranque dos trabalhos de pré-época, o Benfica não consegue vencer o Caldas. A equipa comandada por Marco Silva volta agora a jogar frente ao Flamengo daqui a uma semana, já no estágio do Algarve. Poucos dias depois, defronta ao Villarreal, também no Algarve. Quanto ao Sporting, já avisou o Atlético Madrid que só vai vender Yulman por 40 milhões de euros, mais 5 por objetivos. O recado foi dado pelo Sporting assim que chegou ao Alvalade uma proposta de 30 milhões de euros, mais 5 em bónus. A SAD, liderada por Frederico Varandas, recusou de imediato a oferta e prontamente enviou a mensagem de que ou chegam ao valor exigido ou não vão ter o jogador. O Sporting nem vai dar margem para negociações, pelo que neste momento aguarda uma nova proposta do Atlético. Frederico Varandas quer assim cumprir o acordo feito com o capitão ao permitir que a saída seja feita por um valor base de 40 milhões de euros. A Lusa diz que o Sporting manipulou uma fotografia do Estádio da Luz para a utilizar no vídeo de apresentação do novo símbolo. Segundo a agência de notícias, o Sporting terá utilizado uma fotografia do ecrã gigante do Estádio do Benfica e alterado as cores de vermelho para verde com recurso à inteligência artificial. A fotografia original do Estádio da Luz está exatamente igual ao frame que surge no vídeo utilizado pelo Sporting, apenas com as cores das bancadas e da estrutura da cobertura alteradas para verde através de inteligência artificial. Este detalhe tem provocado muita polémica nas redes sociais, com críticas não só de benfiquistas, mas também de sportinguistas. E Diogo Costa está a valorizar-se no Mundial e o Futebol Clube do Porto já tem alguns nomes sinalizados para substituir o guarda-redes caso surjam propostas. Diogo Costa tem estado a um grande nível no Mundial, pelo que a cotação está a subir a cada jogo. Nesse sentido, surge a dúvida sobre se o Futebol Clube do Porto vai conseguir mantê-lo no clube. Segundo o jornal A Bola, ainda não chegou qualquer abordagem ou proposta formal por Diogo Costa aos escritórios da SAD Portista. Ainda assim, há vários clubes interessados, casos do Chelsea e do Paris Saint-Germain. O Futebol Clube do Porto continua tranquilo e sente que está protegido pela cláusula de 60 milhões de euros e pelo contrato que tem com o guarda-redes até 2030. Ainda assim, tem já nomes referenciados para substituir o guarda-redes, caso surja uma proposta. Quando sai, adaptarmos mais rapidamente para levar
que é o mais importante. André Silva marcou um grande gol de pontapé de bicicleta no treino do Futebol Clube do Porto. As imagens foram partilhadas pelo clube e mostram o avançado a marcar um grande gol. A passe de Rodrigo Mora, André Silva marca de pontapé de bicicleta. O golo foi bastante festejado, não só por André Silva, mas também pelos companheiros. Nas redes sociais, rapidamente os adeptos do Futebol Clube do Porto ficaram entusiasmados com este momento e destacaram sobretudo a dupla Rodrigo Mora-André Silva. O avançado do Futebol Clube do Porto também partilhou o golo nas redes sociais, identificando Rodrigo Mora e colocou a legenda "Fica tranquilo, que eu chego". A mulher de Hélder Malheiro também foi ouvida pelo Conselho de Justiça. Segundo os dados revelados pelo jornal Record, Ana Ribeiro, mulher de Hélder Malheiro, foi ouvida pelo Conselho de Justiça porque é mencionada na participação que Duarte Gomes fez ao Conselho de Arbitragem sobre os factos que o levaram a apresentar um pedido de demissão do cargo que ocupava. A mulher de Hélder Malheiro foi com Pedro Proença da Liga para a Federação e é atualmente coordenadora da Liga 3, sendo um elemento da confiança do presidente da Federação. Ou seja, segundo Vítor Pinto, há neste momento um enorme desconforto na Federação, uma vez que Ana Ribeiro, coordenadora da Liga 3, está a defender o marido, Hélder Malheiro, e a prestar declarações contra Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem. Vamos olhar também para a seleção nacional. Nuno Mendes mostra-se preparado para enfrentar Lamine Yamal no jogo com a Espanha de segunda-feira. O lateral português diz mesmo que gosta de jogar contra o craque espanhol e que esse duelo, em particular, é sempre bom. Numa segunda questão sobre Yamal, Nuno Mendes desvia-se do tema e diz que o ideal é que Portugal garanta que a bola nem chegue ao extremo espanhol. O campeão da Europa pelo Paris Saint-Germain diz que Espanha é um dos adversários mais difíceis, mas que a equipa vai encarar o jogo como encara todos os outros e que Portugal tem capacidade para seguir em frente no Mundial. Já sobre a onda de apoio que a equipa recebeu em Toronto, Nuno Mendes diz que os jogadores sentiram que estavam em Portugal e que isso foi muito importante para todos. Já Nelson Semedo diz que o jogo de segunda-feira é uma final antecipada. O jogador do Fenerbahçe realça que Espanha tem uma grande equipa e que se Portugal se focar apenas em travar Lamine Yamal, vai ter problemas. Diz que a equipa tem de estar alerta, ter as ideias claras e dar tudo dentro de campo. Semedo garante ter muita confiança naquilo que Portugal pode fazer. Ainda assim diz que na segunda-feira não há favoritos. Já sobre o tempo de utilização que tem tido e que pode vir a ter neste Mundial, Nelson Semedo explica que isso não é importante. Importante é estar preparado quando é chamado e até dá o exemplo de Gonçalo Ramos, que jogou pouco tempo, mas foi determinante. Acrescenta que o foco de todos os jogadores é o coletivo. Filho de cabo-verdianos, Semedo elogia a qualidade e a crença que a seleção africana demonstrou e diz que, apesar do resultado frente à Argentina, Cabo Verde venceu. Cerca de 5.000 adeptos juntaram-se à porta das instalações onde treinou a seleção antes da partida para Dallas. Embora o treino tivesse sido à porta fechada, os adeptos tiveram a oportunidade de ver os jogadores. Neste momento, captado pela nossa equipa de reportagem, ouvem-se gritos quando Cristiano Ronaldo passa para o ginásio. Mais em segurança, já que aquilo que vinham fazer era... Muitos adeptos até se penduraram na rede exterior do complexo só para poderem ver a seleção nacional a treinar. Um adepto foi mesmo detido porque saltou a vedação e invadiu o centro de treinos. Aqui também bandeiras de Portugal e da Ilha da Madeira, referentes também a Cristiano Ronaldo. O clima de euforia durou até à saída dos jogadores do treino. A equipa segue ainda hoje de volta para os Estados Unidos. Em Dallas, no Texas, joga os oitavos de final na segunda-feira, frente à Espanha. E está a circular um vídeo no qual se ouve Diogo Dalot a dizer que Cristiano Ronaldo parece o Papa. O vídeo foi partilhado mesmo pelo lateral direito nas redes sociais e mostra o momento em que o capitão da seleção se chega à frente na varanda do hotel e acena aos milhares de fãs que o queriam ver. Ronaldo foi acenando até que Diogo Dalot lhe disse que parecia o Papa. O avançado não se conteve e soltou várias gargalhadas.
Tudo isto aconteceu depois da vitória frente à Croácia, quando Portugal chegou ao hotel e tinha à espera milhares de adeptos que iam gritando, sobretudo, por Cristiano Ronaldo. Olha, parece o Papa, mano. E como já aqui dissemos, a seleção vai daqui a nada partir para Dallas, vai sair de Toronto e vai rumo novamente aos Estados Unidos, para o Texas, para na segunda-feira jogar frente à equipa espanhola. E essa partida acontece a qualquer momento. O jornalista Paulo Catarro e o repórter de imagem João Beirão estão junto ao hotel da seleção. Paulo, muito boa tarde. Tudo apostos para a partida da seleção? Estão muitos adeptos por aí? Boa tarde, Andreia. Estão, de facto, muitos adeptos, não tantos como no dia do jogo, até porque tem chovido muito nas últimas horas. Isso aconteceu já no treino e também agora nestes últimos minutos. O autocarro que vai transportar a comitiva para o hotel já está preparado para receber os jogadores que já vão começar a entrar. A maior parte dos elementos da comitiva já está mesmo dentro do autocarro. Também o Presidente da Federação passou por aqui rapidamente para se deslocar para o aeroporto. Agora entra um dos técnicos adjuntos, Alcine McPhee, o homem das bolas paradas, a passar aqui bem perto de nós, o adjunto de Roberto Martínez, e os jogadores vão então sair porque, de acordo com o horário previsto, o autocarro deverá sair daqui mesmo às 15 horas locais, 20 portuguesas, para ter um trajeto de mais ou menos 30, 35 minutos até ao Aeroporto Internacional de Toronto. Depois, às 21h30, segue-se uma viagem de 3 horas e meia até Dallas, 3 horas e 15, 3 horas e meia, onde a equipa vai estar até a próxima segunda-feira, antes de defrontar a Espanha no jogo dos oitavos de final, que é o grande cartaz destes encontros, desta fase do Campeonato do Mundo, este duelo ibérico com Portugal-Espanha, uma reedição da final da Liga das Nações do ano passado, que então sorriu à equipa portuguesa através do desempate de pontapés de penalti, e hoje mesmo Nuno Mendes, na zona mista, conversando com os jornalistas, dizia isso mesmo, que se o resultado fosse igual não se importava a nada, mesmo com aquele empate e prolongamento, e com o triunfo português depois nos penaltis. Também Nelson Semedo falou com a imprensa, referindo que acha que o jogo vai ser muito equilibrado e não pode focar-se apenas em duelos individuais, se bem que muitos jornalistas espanhóis estejam a referir a importância de Lamine Yamal, que contudo vai ter esse duelo com o Nuno Mendes, que para muitos observadores que estão aqui neste Campeonato do Mundo é o melhor defesa esquerdo da atualidade no futebol mundial. Por isso a expectativa é enorme. A seleção recebeu aqui um banho de multidão extraordinário na cidade de Toronto, quer antes, quer durante o dia do jogo, quer depois. Roberto Martínez também passa agora mesmo para entregar a sua bagagem e entrar no autocarro. O selecionador nacional e os jogadores irão começar então agora a sair. Só faltam mesmo eles. Desta vez aqui o sistema de segurança não necessita da polícia montada, como à saída do autocarro do centro de treinos no Centennial Park, mas há realmente ainda assim muitos adeptos que estão aqui junto ao hotel para assistir à passagem do autocarro. São segundos breves, mas que os adeptos portugueses e não só não querem perder, porque é realmente impressionante o apoio
que a Seleção Nacional goza e, sobretudo, por causa desse autêntico fenómeno de popularidade que é Cristiano Ronaldo. É que vemos aqui milhares e milhares de adeptos com a camisola de Portugal, com o número 7, e agora Nelson Semedo já está ali também a colocar a sua bagagem entre Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos. Começam então os jogadores a entrar. José Sá é agora o próximo também. Agora Pedro Neto e Nelson Semedo a entrar igualmente. E cá está o Nuno Mendes, um dos homens mais em foco antes deste Portugal-Espanha. Ruben Dias, um dos pilares da defensiva portuguesa, e já começam a ouvir-se os gritos. Vitinha a entrar também, os gritos dos adeptos por Cristiano Ronaldo. Agora Mateus Nunes aqui a entrar, e o Renato Veiga é também um dos elementos que agora entra. Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção, e basta ouvir logo a reação dos adeptos quando o vislumbram, seguido depois por Ruben Neves, agora Francisco Trincão, Bruno Fernandes, Samu Costa, e tudo aponta para que agora Diogo Costa, também guarda-redes da seleção, a entrar, Francisco Conceição, e tudo aponta para que o autocarro saia mesmo à hora prevista, 15 horas. Diogo Dalot também entra já no autocarro. Os homens de segurança agora Rafael Leão, da FIFA, e Gonçalo Inácio e Rui Silva. Já não faltam muitos jogadores, e tudo feito num ritmo bastante apressado, bem mais apressado do que é normal. João Neves também vem aí, tal como João Félix, João Cancelo, e agora Tomás Araújo, outro dos elementos que está na seleção e que fez o primeiro jogo como titular, e Ricardo Velho, um dos 4 guarda-redes que vieram nesta seleção, e já estará toda a gente, creio, dentro do autocarro, só ali as últimas arrumações, e creio que vai mesmo sair então daqui a instantes o autocarro para levar a equipa até o aeroporto internacional de Toronto. Vamos também deslocar-nos aqui com alguma rapidez para a zona onde estão os adeptos, para podermos observar exatamente aquilo que vai passar-se agora nestes segundos, e vamos assistir. Paulo, chega cá. Realmente momentos de grande euforia, apesar de chuva que continua a cair aqui na cidade de Toronto. Hoje o dispositivo policial muito mais rigoroso para evitar os ajuntamentos do dia do uma melhor planificação, mas repare-se como há milhares de adeptos aqui à espera, mesmo com esta situação de temperatura e com a chuva que vai caindo. E cá está agora o autocarro a sair. Vou posicionar-me só noutro local para o João Beirão poder acompanhar aqui sair para seguir em direção ao Aeroporto Internacional de Toronto. É com este dispositivo que vem aqui, e cá está, uma gritaria enorme dos adeptos. Os cavalos acompanham o autocarro até ao primeiro cruzamento para que não haja quaisquer problemas com nenhum dos adeptos. Há um segundo autocarro que transporta os restantes elementos da comitiva. Aqui nesta viatura que vem agora vai também o presidente da Federação, Pedro Proença, e está então a caminho do aeroporto, a caminho de Dallas, a seleção nacional, para jogar na próxima segunda-feira nos oitavos de final
neste Campeonato do Mundo, a sua continuidade com a seleção campeã da Europa, a seleção de Espanha. Para já tudo correu normalmente e então a caminho de Dallas para defrontar a Espanha. Com uma notícia que está em grande destaque em todas as plataformas do Record, o Benfica está a negociar Jakub Kaminski e espera fechar a contratação do extremo polaco nos próximos dias. Kaminski é visto pelo Benfica como um jogador muito talentoso, um trabalhador nato e um líder. Foram estas as aptidões que levaram o Benfica a avançar para a contratação do jogador de 24 anos, que, ao que tudo indica, a antecipar-se e ganhar a corrida a clubes como Brighton ou Leipzig. Recentemente, o Colónia assinou a opção de compra de 17 milhões de euros junto do Wolfsburgo, pelo que o Benfica terá de pagar sempre, no mínimo, esse valor. No entanto, Kaminski tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. É o tema que abre a nossa conversa no programa de hoje com o Sérgio Cretinas, o Vítor Pinto e o Vítor Almeida Gonçalves. Muito boa noite aos três. Sérgio, encaixa Kaminski no perfil que o Benfica procurava? Olá, eu creio que sim, é um jogador que joga habitualmente como extremo esquerdo, é destro, joga com o pé direito, mas tem capacidades para fazer várias posições. Joga também como segundo ponta de lança, joga como extremo direito, pode jogar como lateral esquerdo também, ou como ala no sistema de três centrais. Portanto, é muito multifacetado e, sobretudo, pelas informações que temos, é um jogador com uma capacidade de trabalho muito grande, dos jogadores com melhores dados de pressão na Bundesliga, inclusive há dados oficiais. É o quarto jogador da Liga Alemã da época passada com mais quilómetros percorridos, o segundo jogador com mais sprints e também o terceiro jogador com mais corridas de alta intensidade. Portanto, estamos a falar de um jogador que é uma máquina de trabalho também. Pela informação que tenho, e foi uma descrição que foi feita por um colega nosso da Polónia, não é tão forte tecnicamente como, por exemplo, o Pietruszewski, o jovem extremo do Futebol Clube do Porto, mas é um jogador que, apesar de só ter 24 anos, já tem um estatuto muito grande até na seleção polaca. Inclusivamente teve recentemente um episódio em que levantou a voz de forma algo crítica até em relação ao Lewandowski. Já tem 31 jogos pela seleção. Sim. Muitos jogos pela seleção. Levantou a voz em relação ao Lewandowski e o próprio Lewandowski elogiou, dizendo que elogiou pelo facto de ter tido coragem de ter dito aquilo em voz alta e não se ter encolhido, porque de facto Lewandowski é uma super estrela. Nesta altura a informação que temos é que é um jogador que agrada muito ao Benfica, está numa lista muito restrita. Na Polónia fala-se de facto em negociações avançadas por este jogador. E também temos informação que o Colónia já não conta com Kaminski para esta época. Assume que vai sair, tem muitos interessados. Fala-se também de Leipzig, de Brighton também. E que o preço é 20 milhões de euros. O Colónia assume que o jogador sai se pagarem 20 milhões de euros, que é o valor da cláusula de rescisão. Vítor Pinto, poderá ter sido aqui Pietruszewski a inspirar a SAD do Benfica para olhar para este jogador? É impossível não fazer esses relacionamentos ou essas conexões, mas o Benfica evidentemente não está pendente de opções de outros clubes, precisa mesmo de resolver o problema, sobretudo de um jogador que se sinta confortável a jogar do lado esquerdo. E antes de mais, um abraço ao nosso diretor executivo Sérgio Cretinas. Eu não vi quem é que estava aí, é o Vítor Almeida Gonçalves hoje? Sim. Vítor, um grande abraço, bem parecer que eras tu. E sobretudo a quem está com o Record na hora, com o Record em todas as horas, e dizer isto. A última coisa que o Benfica podia fazer era cometer o erro da época passada em que a situação do extremo esquerdo foi adiada para o mercado de inverno e depois, ainda por cima, desde o início, desde os vários processos que vamos falando, desde Tiago Almada, desde o Amorrá, desde até a dada altura o João Félix, quando foi falado, até ao Sudakov, em dada altura, era sempre dito também pode jogar à esquerda. E o Benfica, independentemente de ter o Sheldrup, que na altura não estava com o nível de notoriedade que tem neste momento, precisa de um jogador com fiabilidade para dar equilíbrio e às alas, aos flancos, se calhar para o tipo de futebol que Marco Silva quer realizar. Ele à esquerda jogava com o Alex Iwobi no Fulham Internacional nigeriano, com o Harry Wilson já falámos dele, já houve rumores sobre isso, e com Smith Rowe no meio, na posição que seria de Sudakov. Portanto, eu via com muito menos viabilidade a ideia de tentar reciclar o Rafa como novo extremo, mas sim, ir à procura de um jogador com projeção.
Aquilo que chama a atenção no Kaminski é que ele tem um ponto de contacto com o Piatuzewski, que é a precocidade. Ele aos 17 anos já jogava no Lech Poznan ao nível sénior, tem muitas temporadas como sénior. Na Bundesliga nem tudo foi fácil no percurso inicial, mas a melhor temporada, mesmo até de relação com a baliza, foi esta no Colónia, e a partir daqui, com os dados que o Sérgio já lançou para cima da mesa, parece-me alguém que encaixa no registro que o Marco Silva procura e complementar às outras opções que o Benfica tem. Portanto, parece-me um jogador que aos 24 anos ainda pode evoluir, simplesmente o valor não pode ser exagerado, mas se for dentro destes montantes está inserido na taxa que tem sido necessário pagar. Luca Bacchio também veio por um valor semelhante. Portanto, para um jogador destes que dá fiabilidade, dificilmente hoje em dia no mercado se conseguem negócios mais baixos. Pedro Almeida Gonçalves, o ano passado, por esta altura, falávamos de nomes como Tiago Almada, como João Félix, ou seja, o Benfica, o ano passado, apostava em nomes muito, até sonantes. Este não é exatamente um nome sonante, é um jogador já com uma carreira, até a nível internacional pela seleção, sólida, mas não é um nome que os adeptos facilmente identifiquem. Está a mudar o Benfica também com a alteração de treinador, a política de contratações, em relação à época passada? Sim. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Um abraço ao Vítor no Porto. Eu acho que sim, eu acho que é um reajustar, um ajustar à realidade, ou à nova realidade. E não acho que seja necessariamente um mau sinal também. Eu acho que o ano passado, aliás, durante o verão, vimos o Benfica muitas vezes a saltar de alvo em alvo com muita facilidade, por vezes até para nós que íamos acompanhando essas mudanças de alvo, difícil de perceber, porque jogadores para a mesma posição, mas com características muito diferentes. É o Benfica a procurar jogadores dentro daquilo que pode pagar. Não quer dizer que o Benfica esteja depauperado ou em grandes dificuldades financeiras, mas é um clube que não vai jogar a Liga dos Campeões, e isso também é um handicap quando se tenta convencer jogadores para vir, mas também até para manter. Muitas vezes isso é uma dificuldade para quem tem que gerir um plantel. E é um jogador interessante, o Kaminski é um jogador que vem de um campeonato e o Vítor Pinto já referiu isso. Acho que o facto de ter chegado Bednarek, Kivior, depois Piatuzewski, e sobretudo o impacto que Piatuzewski teve no campeonato português a partir de meados de janeiro, muito provavelmente, e isto é um tipo de fenómenos que acontece muitas vezes, abriu aqui horizontes, e o scouting dos clubes portugueses muito provavelmente passou a estar mais atento a esta realidade do futebol polaco. É um jogador que joga na Bundesliga, como o Vítor disse também, já com muitas épocas de futebol sénior, marcou 7 golos e fez 3 assistências na época passada. O Sérgio também já referiu, e é um dado muito importante, a polivalência dele, o facto de poder fazer várias posições, embora seja um jogador de pé direito para jogar à esquerda, que é uma das posições prioritárias. Portanto, é um jogador que encaixa do ponto de vista dos gastos ou do orçamento, se quiseres, porque não me parece que 20 milhões de euros seja exagerado. É um valor normal de mercado hoje em dia. Estamos a falar, só para dar aqui um contexto, em Inglaterra, Elliot Anderson custou 137 milhões de euros. Portanto, Mateus Fernandes, 98 milhões de euros. Hoje em dia é impossível contratar nas grandes ligas se não for por um valor desta grandeza. E parece-me que é um jogador que tem um perfil interessante. Veremos se é mesmo este o alvo que vem, mas é um jogador que tem um perfil interessante, sem dúvida. Sérgio, temos alguma indicação, porque Rui Costa falou na altura até tinha dito que o Central chegaria dentro de uns dias e que o ala já estava praticamente fechado. Tens ideia se no início da próxima semana Marco Silva já poderá contar com este jogador, ou parece prematuro? Eu creio que o plano era esse, e sinceramente está com ar, até pela forma como a notícia foi escrita num jornal polaco, num site polaco. A notícia foi avançada primeiro na Alemanha, ou pelo menos no Expressen. E depois há um não sei se é um Fabrício Romano polaco, que Romanovski. É o Romanovski, exatamente. Deu ali uma confirmação, e com muitas certezas, e fala de facto de negociações muito avançadas. A informação que nós temos é que de facto é um jogador que é um alvo do Benfica, e que
Acredito que, até pela forma como o Benfica tem, pelos sinais que vamos tendo, que é claramente um jogador que está parece-me perto de fechar pelo Benfica, e eu acredito que o plano era esse. O Benfica queria de facto ter o tal extremo esquerdo para jogar pelo lado esquerdo o mais depressa possível. Acho que terá que ser no início até à próxima semana. O Benfica joga já daqui a menos de 3 semanas com o Santa Gala. O primeiro jogo é dia 23. Há essa urgência, e até porque essa urgência acaba por dar tempo depois ao Benfica para fazer o resto do mercado já muito mais tranquilo, em função também das vendas. E, portanto, é um jogador que tem um preço que é alto, não é baixo, mas aquilo que é a nova realidade do futebol, muito inflacionada por estes dinheiros da Premier League, torna isto um novo normal. E, de facto, não há aqui uma grande negociação a fazer com o Colónia, porque o Colónia avisou é 20 milhões e quem pagar 20 milhões leva o jogador. Não há mais do que isso, não há aqui, acho eu, ninguém que vai oferecer 10, porque o jogador vai custar 20 milhões ou perto disso. Muito bem, já vamos voltar ao Benfica. Vamos falar agora de um tema ao qual o Benfica está muito atento, mas também o Porto e o Sporting. A mulher de Hélder Malheiro também foi ouvida pelo Conselho de Justiça. Segundo os dados revelados pelo jornal Record, Ana Ribeiro, mulher de Hélder Malheiro, foi ouvida pelo Conselho de Justiça porque é mencionada na participação que Duarte Gomes fez ao Conselho de Arbitragem sobre os factos que o levaram a apresentar um pedido de demissão do cargo que ocupava. A mulher de Hélder Malheiro foi com Pedro Proença da Liga para a Federação e é atualmente coordenadora da Liga 3, sendo um elemento da confiança do presidente da Federação. Ou seja, segundo Vítor Pinto, que está aqui para nos explicar melhor, há neste momento um enorme desconforto na Federação, uma vez que Ana Ribeiro, coordenadora da Liga 3, está a defender o marido, Hélder Malheiro, e a prestar declarações contra Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem. Vítor, está aqui um enredo algo complexo. Explica-nos então este desconforto e mais detalhes então sobre o porquê da mulher de Hélder Malheiro ser testemunha também. Olha, pode dar sempre inspiração para alguns daqueles estúdios de produção de novelas que podem ficar lá perto de Oeiras, porque seguramente há aqui bastante, aliás, já há bastante, mas nas próximas semanas vai ser ainda mais animado. Em concreto, neste caso, a doutora Ana Sofia Ribeiro já tinha trabalhado na Liga Portugal com Pedro Proença. Foi da Liga para a Federação, Vítor? Deve ter sido uma das 87 pessoas que foram da Liga para a Federação. Não aconteceu com muita gente, pois não? Diz. Não aconteceu com muita gente. Exatamente. Foi um pelotão, um verdadeiro pelotão, tipo Volta a Portugal, que fez a etapa Ramalde. Ramalde não, que era ali na Rua da Constituição. Ou não, já chegou a funcionar a nova sede aqui entre Ramalde. Ainda foi Ramalde. Entre Ramalde e Oeiras, pronto. Mas em concreto, ora bem, eu creio que aqui há um caso sui generis. Porquê? Porque a doutora Ana Sofia Ribeiro ocupa um cargo de enorme confiança política, de enorme importância no futebol português, coordenadora da Liga 3, é coordenadora da principal competição por jornadas da Federação Portuguesa de Futebol, tem muito e bom trabalho, é reconhecida profissionalmente, mas trata-se de um cenário em que só vai prestar declarações porque é funcionária da Federação, porque é uma alto quadro da Federação Portuguesa de Futebol. E isso é que cria este imbróglio aqui, a meu ver, por uma razão simples. O Duarte Gomes citou o nome da Ana Sofia Ribeiro na participação, na /demissão, /denúncia que fez ao Conselho de Arbitragem, mas não apontou em concreto factos graves que tivessem sido presenciados, porque a primeira dúvida que se coloca aqui é esta funcionária, que embora sendo uma funcionária de topo da Federação ou de grande importância, presenciou factos relevantes relacionados com a arbitragem? Teria, por exemplo, presenciado alguma tentativa de corrupção, de abordagem, de perturbação da ação de Hélder Malheiro enquanto árbitro? Não temos indicação disso neste momento, mas a partir do momento que Duarte Gomes a citou por questões que me parece que não são de relação direta com os factos que foram reportados, o Conselho de Justiça tem que ouvir porque é funcionária da Federação. O que é que aparece na denúncia de Duarte Gomes? Em que contexto é que aparece Ana Ribeiro? Eu, sem estar aqui a ir ao fundo da questão, a seu tempo iremos lá ter, eu creio que é precisamente pelo facto de ter grande proximidade ao Hélder Malheiro e poder ter-se apercebido
da forma como o Hélder Malheiro lidou com aqueles dias de maior dificuldade. Eu espero, vou dizer isto a André Candeias, que a presença da doutora Ana Sofia Ribeiro neste processo não seja uma forma de tentar justificar o facto de Hélder Malheiro ter estado calado entre a semana de 2 de maio e a semana do dia 20 de maio, quando soube que não ia apitar a final do Jamor. Porque há aqui algo que tem que ser explicado. Se Pedro Garcia contacta o Sr. Hélder Malheiro na semana do jogo de 2 de maio entre Moreirense e Estrela da Amadora e ele não denuncia, não se pronuncia, não comunica, não reporta, não intima, não chama as autoridades, não vai ter com Pedro Proença, não vai ter com o Luciano Gonçalves, não foi ter com Duarte Gomes, são praticamente 3 semanas até ser conhecida a nomeação para a final de Taça de Portugal, em que Hélder Malheiro, que não temos nenhuma indicação que nos diga que não é uma pessoa séria, mas fez uma gestão de silêncio até ao fim do campeonato. Agora vou só dizer aquilo que eu acho, vou só dar a minha opinião. Um árbitro de primeira categoria, experiente, já com 45 anos, conhecedor da realidade do futebol português, ser abordado por um colaborador que é tido na arbitragem como estando ligado a um clube participante, a uma sociedade participante na Primeira Liga, neste caso Estrela da Amadora. Algo que é negado pelo presidente de Estrela da Amadora, Paulo Lopo. E sendo contactado por esse elemento de um clube, tendo conhecimento antecipado de uma nomeação, Andreia, a seguir ao Moreirense Estrela da Amadora havia mais 3 jornadas do campeonato. Se havia algum motivo para Hélder Malheiro suspeitar de tráfico de influências, de condicionamento de nomeações ou de favorecimento de quem quer que seja no campeonato, é que a denúncia tem que ser feita no minuto seguinte. É que a denúncia, se calhar, tem que ser feita, é pôr logo a chamada do Sr. Pedro Garcia em espera e chamar imediatamente as autoridades num telefone ao lado. Porque havia mais 3 jornadas até ao fim do campeonato. O silêncio sepulcral do Sr. Hélder Malheiro é algo que tem que ser explicado. Por isso, aquilo que eu espero é que Duarte Gomes, a quem Hélder Malheiro também fez inicialmente a denúncia, não tenha citado a doutora Ana Sofia Ribeiro como uma forma de puxar ao lado emocional e tentar justificar a razão de Hélder Malheiro ter passado 3 semanas calado. Não é, espero eu, que a doutora Ana Sofia Ribeiro vá dizer que presenciou que o Sr. Hélder Malheiro andou perturbado 3 semanas e queria muito ter falado, mas olha que azar, só quando soube que não ia apitar a final do Jamor entre Sporting e Torriense é que decidiu comunicar a Duarte Gomes o que tinha sucedido. Portanto, existem aqui zonas cinzentas gravíssimas que ainda não estão escrutinadas ao limite. Os efeitos colaterais deste caso de final de época provavelmente desculpa usar este termo, que na Venezuela não foi uma situação simpática, mas se calhar vão ter réplicas e ondas sísmicas que podem ir buscar situações que aconteceram desde essa temporada. Portanto, o Conselho de Justiça está a fazer o seu trabalho, mas existe aqui de facto algo que é sui generis. É alguém que é próxima de um árbitro ser chamada a prestar declarações porque é funcionária da Federação. Porque há outras pessoas que estão envolvidas neste processo que não têm nenhuma relação com a estrutura do futebol português, por exemplo, o Sr. Pedro Garcia, e que era alguém que também convinha ouvir e era importante que fosse ouvido. Se calhar não vai ser ouvido em sede de justiça desportiva, terá que ser a justiça civil, a justiça comum, a justiça criminal, eventualmente, a tentar-nos explicar tudo aquilo que se passou. E a seu tempo também teremos que perceber, porque a partir do momento que o Ministério Público e provavelmente a Polícia Judiciária entrarem neste processo, isto vai tomar um rumo completamente diferente. Porque a partir daqui, sabendo-se que há a possibilidade de existir uma rede de contactos com árbitros no ativo e uma rede que envolve pessoas que podem ser facilitadores de acesso a árbitros, há uma série de meios de investigação que podem começar aliás, eu já tinha falado nisso, da eventualidade de haver buscas, comunicações eletrónicas escrutinadas. Ontem o Dr. Luís Miguel Henrique, no ligador da CMTV, também já falou de movimentações financeiras, de movimentações de dinheiro. Portanto, isto está a ganhar uma gravidade muito superior àquilo que se podia prever em primeira instância e veremos se ficará exclusivamente por um caso de uma possível fuga de informação de uma nomeação ou se poderá ter outras implicações. Para já, existe uma situação estranha dentro da Federação e nem estou sequer a entrar por aqui naquilo que o Mais Sport do Correio da Manhã hoje divulga em relação a desconfianças dos árbitros em relação a Pedro Proença, nem sequer vou por aí, mas existe claramente uma situação desconfortável e sem precedentes, que é termos uma altíssima dirigente da Federação, coordenadora da Liga 3, basicamente
no polo oposto ao Presidente do Conselho de Arbitragem, numa investigação, que basicamente este inquérito está a ser feito, é uma investigação por parte do Conselho de Justiça e que só muito dificilmente não avançará para o processo disciplinar, mas teremos que estar atentos porque a terça-feira mais pessoas irão depor, pessoas instrumentais e centrais neste processo, e a partir daí veremos que outros passos terão que ser dados, mesmo dentro da Justiça Desportiva. Terça-feira, Luciano Gonçalves e Duarte Gomes vão ser ouvidos também no âmbito deste processo, mas Vítor Almeida Gonçalves, independentemente do que se provar ou não se provar em relação a este caso, há um clima de desconfiança enorme nos clubes, nos adeptos. Há clubes que se queixam de decisões de arbitragem na época passada, por exemplo, o Benfica tem sido muito focal nessas queixas. Como é que se parte para uma nova temporada com tantos pontos de interrogação? Com um manto de suspeita que era de todo, eu ia dizer desnecessário. É evidente que este tipo de choques pode acontecer dentro das instituições, e o que está aqui em causa é uma demissão do diretor técnico nacional, que no momento da sua demissão decide denunciar uma situação que já não era do momento, mas que tinha já algumas semanas, e o Vítor há pouco referia ali um aspecto que para mim é fulcral aqui em toda esta investigação, que é a questão da gestão do silêncio. Portanto, para mim, na minha cabeça, não faz sentido. Se isto aconteceu, quando aconteceu, se Hélder Malheiro soube, por interposta pessoa... A menos que fosse habitual, Vítor. Antecipadamente, se soube antecipadamente que ia apitar um jogo, como é que não denunciou de imediato esse facto? É isso. No meio de tudo isto, desta tal gestão do silêncio, eu acho que isto é o ponto fundamental aqui a esclarecer. Depois, toda a onda de choque que provoca, e a tua pergunta ia um bocado nesse sentido, porque lança aqui a suspeita, e eu recordo que esse tema foi falado, por exemplo, nas Assembleias Gerais do Benfica uns dias antes, pouco tempo antes. Mais uma fuga de informação. Foi falado, esse tema foi falado. Será que saiu de dentro da Federação, Vítor? Basta ver algumas ligações familiares também, Vítor. Será que existe mais alguma esposa? Será que existe mais alguma esposa de alguém central na Federação a trabalhar na Federação? Será que a mulher de João Diogo de Manteigas trabalha no Departamento Jurídico da Federação? Pode ser injusto. Ou Sérgio, isto até pode ser injusto para a doutora Margarida Quilhó, acho que é o nome dela, é este, o nome profissional, até pode ser injusto. Mas o João Diogo Manteigas, ao fazer as revelações que fez na Assembleia Geral do Benfica, revelações entre aspas, dando a entender que já as tinha comunicado à direção do Benfica, a ilação que foi retirada genericamente é que a doutora Margarida Quilhó, eu creio que vamos confirmar que é esse o nome, do Departamento Jurídico da Federação, foi logo colocada em xeque, porque a partir daí foi retirada uma ilação que pode ser injusta neste processo, mas quem tem que defender a posição da sua própria companheira é o Dr. João Diogo Manteigas, não somos nós. Nós temos que retirar ilações face aos factos que estão na mesa. E a verdade é que existe neste momento também mais uma situação a complicar o ambiente dentro da Federação, que é a desconfiança de que informação privilegiada sobre um processo crítico no futebol português foi vazada de dentro da Federação, chegou a um ex-candidato de um grande clube em Portugal, candidato à presidência, e esse ex-candidato à presidência terá dado conhecimento ao Benfica da situação e depois divulgou-a em Assembleia Geral, ou seja, em canal aberto, praticamente para toda a gente ter conhecimento. E havia informação a ter saído dentro da Federação, é difícil provar quem é que terá passado a informação, pode nem ter sido dentro da Federação, mas é extremamente injusto porque foi apontado a dedo logo o nome da doutora Margarida Quilhó, companheira do doutor João Diogo Manteigas, provavelmente de forma injusta, mas esta é a realidade e não podemos esconder. É mais um facto que está a abalar o ambiente na cidade do futebol, ainda por cima na ausência do presidente Pedro Proença, que está no Mundial, porque claramente é retirada a ilação que a informação pode ter saído do Departamento Jurídico. Sim, é só Sim, terminar. Portanto, eu acho que são demasiadas fugas de informação, já percebemos que temos esse problema. Para mim, como jornalista, o que eu acho que é fundamental é que se apurem todos os factos. E está aqui o Sérgio, que foi quem deu a notícia, e se fosse isso neste momento, nós estaríamos na sombra, possivelmente não saberíamos aquilo que aconteceu. Que se apurem todos os factos. O que está aqui em causa não é só uma investigação no campo da justiça desportiva, também já começa a perceber-se aqui demasiadas redes
e as tais fugas de informação que justificam a intervenção de uma investigação da Polícia Judiciária, sem dúvida nenhuma, e é importante que isto seja investigado e que se saiba as conclusões dessa investigação, que não fique tudo na mesma. Porque uma das opiniões que eu li sobre este caso, do nosso especialista em arbitragem, Marco Ferreira, ele dizia com alguma ironia, veremos... o perfil da mulher de João Diogo Monteiro. Sim, veremos se este não é mais um daqueles casos em que se faz uma enorme tempestade e depois fica tudo na mesma, não é? E isso era o pior que podia acontecer. Queria só sublinhar outra coisa que o Vítor Pinto falou, que é o Sr. Pedro Garcia. Portanto, já foi desmentido pelo Presidente do Estrela da Amadora que ele seja ou colabore com o Estrela da Amadora neste âmbito da arbitragem. O que é facto é que depois deste escândalo rebentar, o próprio Pedro Garcia fez uma publicação nas redes sociais. Exatamente, Vítor. Fez uma publicação nas redes sociais com fotografias junto ao Hélder Malheiro e também ao Duarte Gomes. E eu quero só recordar o que estava escrito na legenda dessa publicação. Guerrinhas, politiquices, tachos e derivados. Guerrinhas, politiquices, tachos e derivados. Eu acho que temos que ouvir o Sr. Pedro Garcia, como é evidente. Ele é uma parte ativa, se não a mais importante, uma das mais importantes desta história. Portanto, que se investigue e que se vá até ao fim da investigação. As fotografias a que referias, que eu partilhadas falava, nas redes sociais. Sérgio... Isto é inconcebível. Esta das fotografias é inconcebível, mas força. Até o nosso Marco Ferreira aparece na foto também. Chegados a este ponto, até porque se calhar nem toda a gente percebe exatamente como é que estas instituições funcionam. Pedro Proença e Luciano Gonçalves foram eleitos. Sim. São órgãos independentes, ou seja, mesmo sim, que foram Pedro eleitos Proença... de forma independente também, sim. Sim. Mesmo Pedro Proença perdesse a confiança, Luciano Gonçalves não o poderia demitir. Sim. Os estatutos não o permitem. Exatamente. Mas o que é que pode ser feito se Benfica, Porto, Sporting e outros clubes tiverem suspeitas muito fortes que condicionem totalmente o início da próxima época? O que é que pode ser feito para alterar alguma coisa, para não estarmos a próxima época toda com alguém a queixar-se das arbitragens, para não estarmos todas as semanas a olhar para as nomeações e a colocar pontos de interrogação que depois condicionam necessariamente a atuação dos árbitros, mesmo que entrem em campo com as melhores das intenções? O que é que pode ser feito nesta altura? Eu, antes de mais, não sou tão pessimista, aliás, não vejo neste caso e não vejo no momento do futebol português e o arranque da época nada de muito diferente do que é habitual nos últimos anos. E quero lembrar-me que a época passada... Basta ver a época passada, exatamente. Na época passada começámos ainda na sombra da final da taça, com aquela final de taça muito polémica, com as acusações do Benfica. Começámos com uma supertaça com o Fábio Veríssimo a levar chumbada de comunicados do Benfica na véspera do jogo. Portanto, isto aqui sim, para mim, isto é mesmo fruto da época, literalmente. Isto é fruto da época, chegamos a esta altura, andamos sempre muito eriçados com as arbitragens e o que é que vai ser, o que é que não vai ser. É sempre tudo igual. Acho que... Neste caso em concreto, só há formas, a única forma de saírem do Conselho de Arbitragem a sair é com uma demissão de maior parte dos seus membros. Se o Presidente sair, suspender o mandato, que só pode fazer por doença ou por licença de maternidade, se por acaso se demitir, por exemplo, será um dos 3 vice-presidentes a assumir a liderança do órgão. Não há outra forma de o fazer e só a Assembleia Geral da Federação é que tem esse poder para demitir. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Mas, Sérgio, vou dar-te a palavra já a seguir, até porque vamos continuar a falar sobre este tema e foste tu quem deu a notícia, portanto, tenho aqui mais umas perguntas para te fazer, mas é a seguir uma curtíssima pausa. Até já. Record na hora. E há novos dados sobre a polémica instalada na arbitragem nacional e, Sérgio, acabei por te interromper. Falávamos aqui sobre este clima de suspeição que paira sobre a arbitragem. O que é que pode ou não ser feito? E tinhas também alguma coisa a acrescentar? Ainda voltando ao que pode ser feito. Eu não acredito que haja forma de o Conselho de Justiça. Eu acho que, como diz o Vítor, até se calhar por uma questão política de imagem, este processo de inquérito se calhar vai ser transformado num processo disciplinar e isso vai fragilizar ainda mais a posição de Luciano Gonçalves. Acho que em sede de processo disciplinar parece-me impossível que haja uma condenação de alguém
Porque os meios de prova que têm são só testemunhais, não há aqui forma do Conselho de Justiça andar a ver telefones nem fazer escutas, isso não existe Muito bem, neste tipo de processos. Mesmo que haja uma investigação civil da Justiça do Ministério Público em que recorra a esse tipo de meio de provas, não podem ser usadas depois pelo Conselho de Justiça nem pelos órgãos disciplinares da Federação, está totalmente impedido o uso de escutas em processos disciplinares, portanto isso não pode acontecer. Portanto, a menos que ou Luciano Gonçalves ou Paulo Lobo digam, sim senhor, nós combinámos a nomeação, acho que não há forma de condenar o Luciano Gonçalves, é o que me parece. Se houvesse uma condenação do Luciano Gonçalves, possivelmente a condenação seria acompanhada de uma inibição de desempenhar funções, o que levaria seguramente à sua queda. Posto isto, parece-me que, até de uma forma política e de comunicação também, parece-me que está a haver uma tentativa de fazer o cerco com o Luciano Gonçalves, claramente. Porque se há coisa que é clara, do que sabemos deste processo todo, se calhar toda a gente. Acho que claramente para Pedro Proença, para muita gente da Federação, seria mais confortável que fosse encontrada aqui uma cabeça, um responsável, que todos pudessem dizer, está aqui o culpado, isto agora acabou, não se preocupem, lá está. E agora tenham calma, que está tudo bem. Obviamente que houve muitas pressões e muitas conversas, até algumas conversas, até algumas pessoas atravessaram o Atlântico até para se calhar para fazer assim um bocadinho mais de força, no sentido de haver uma demissão ou uma suspensão de funções de Luciano Gonçalves. É preciso não esquecer um detalhezinho que é muito importante. Quem é que atravessou o Atlântico? Muita gente tem atravessado o Atlântico. O vice-presidente Rui Por causa do Mundial, não é? Olha, o Vítor sabe, afinal. Não foi só ele, Vítor. Não foi só ele. Vice-presidente Rui Caeiro. Não foi só ele. É o vice-presidente que tem pelouro de arbitragem. Sim, mas não foi só ele. O presidente da mesa da Assembleia Geral, Álvaro Campos Ferreira, também veio de Miami, e acho que em Miami está calor e está-se bem na praia, por aquilo que vimos nas últimas semanas. E também houve Viajaram para conversas. Portugal para tentar convencer Luciano Gonçalves a demitir-se? Por exemplo, sim. E houve essas conversas, essas pressões não sei se pode chamar pressões, mas alguma tentativa de fazer ver o que é que seria melhor. Há aqui um problemazinho que é quando alguém se demite destes cargos, qualquer pessoa do Conselho de Arbitragem se pede a demissão, uma coisa é pedir suspensão de funções, outra coisa é pedir a demissão, depois não pode concorrer. Muito bem. A seguir. E depois, para muita gente, por muita vontade que tenha em pedir admissão, qualquer pessoa eleita de órgãos sociais, se pede admissão, fica inibido de concorrer num ato eleitoral seguinte. Quem pedir admissão fica com um problema que acabou-se, se calhar, a mama, de alguma forma. Não é? Deixa de haver, se calhar, durante o resto da vida, a possibilidade de ter um cargo que é bem pago, apesar de tudo. E daquilo que já conhecemos do processo, e há pouco eu ia dizer isso e já disse demasiadas coisas, entretanto. Do que conhecemos do processo, parece-me claro, o Conselho de Justiça, quando diz que abre um processo para saber se houve ilícito disciplinar de Luciano Gonçalves, é claramente uma investigação dirigida. E um processo de inquérito não pode ser uma investigação dirigida. O processo de inquérito, por defeito, tem que ser abstrato. Apurar os factos e a partir daí emitir a nota de culpa em relação ao interveniente. Se houver um processo disciplinar a determinada pessoa, aí sim é dirigido. Mas o comunicado do Conselho de Justiça diz é um processo de inquérito para ver se há motivos disciplinares para castigar Luciano Gonçalves. Isto é uma aberração. Isto é uma aberração a todos os níveis. Acho que viola, sinceramente, tudo o que é a lei até de um processo disciplinar, de um processo de inquérito. E eu pergunto, a única coisa que eu sei dos factos até agora é que o Sr. Hélder Malheiro incorreu numa infração disciplinar. Há uma coisa que é o dever de denúncia, que está nos estatutos disciplinares, que ele tem esse dever de denúncia. E há um dever de informação nos relatórios que não está... vão ver o relatório do Estrela Amadora, do jogo do Moreira Estrela Amadora, está disponível no site da Federação. Não há nenhuma referência do árbitro, Hélder Malheiro, ao facto de ter sido informado da nomeação antes dela ser oficial. E, portanto, Hélder Malheiro claramente cometeu uma infração disciplinar. E eu pergunto, alguém abriu algum processo a Hélder Malheiro? Alguém abriu ou não? Digam-me, já foi aberto um processo disciplinar pelo Conselho Disciplinar, neste caso, a Hélder Malheiro? Se não foi, e se alguém tiver a ver, abram, por favor, tem que ser aberto. Tem que ser aberto, ponto final. E depois, também já agora, não podemos chegar ao fim deste processo e concluir que há razão para atuar disciplinarmente sobre o Luciano Gonçalves e ninguém achar que há razão para atuar disciplinarmente sobre a pessoa que, alegadamente, ou é avisada de ter feito essa influência para a nomeação, essa interferência na nomeação. Quer dizer, não pode ser mais um caso de submarinos em que há um condenar por corrupção por ter recebido dinheiro. Exatamente.
e não há nenhum condenado por corrupção por ter pago dinheiro. Acho que ninguém comete uma infração destas, ou um crime destes, se quisermos, sozinho. Quer dizer, uma pessoa só é influenciada se alguém a influenciar. E, portanto, há aqui duas infrações disciplinares de certeza absoluta. Ou infrações disciplinares de duas pessoas. Portanto, não me venham dizer que é um problema só do Luciano Gonçalves. Tem que ser um problema de mais pessoas, seguramente. De Hélder Malheiro é um problema. Hélder Malheiro claramente já cometeu uma infração e expliquem-me porque não foi aberto nenhum processo disciplinar ao Hélder Malheiro. E se o Luciano Gonçalves tiver que responder por ter sido influenciado, então quem o influenciou, e vamos acreditar que o caso é de Paulo Lobo, também tem que ser alvo de um processo disciplinar. Parece-me claro que as coisas não podem ficar pela metade. Vítor, e o que é que se segue em termos destas atuações? Já sabemos que na terça vão ser ouvidos Duarte Gomes e também Luciano Gonçalves. Teremos de esperar pelo final do Mundial para, eventualmente, quando Pedro Proença voltar, sabermos como é que vão ficar as coisas? Andrei, a questão aqui é que há parte que, tal como o Sérgio brilhantemente enumerou, há muita vontade de apresentar a cabeça do Sr. Luciano Gonçalves numa bandeja para tentar que este caso fique por aqui. Só que existem situações que transcendem o Sr. Luciano Gonçalves, eu já lhe vou chegar. E a partir do momento, é um facto fundamental em todo este processo, o Presidente do Sporting verbaliza uma posição objetiva na defesa daquilo que ele entende ser o Conselho de Arbitragem livre e independente e de uma arbitragem sem donos, é um entendimento do Sporting. A partir daqui já não existe consenso em relação a qual seria a solução que permitiria varrer tudo para debaixo do tapete. Depois, no âmbito de um processo disciplinar, há muito mais coisas que vão estar em cima da mesa. O Conselho de Justiça pode agora assobiar para o ar, mas não vai poder porque nós não nos vamos calar. E uma delas é a famigerada comunicação informal de Duarte Gomes a Pedro Proença dos factos que aconteceram, dos factos graves que aconteceram com o Hélder Malheiro. Eu também vou querer perceber se na estrutura da Federação é possível fazer uma comunicação informal ao Presidente da Federação de uma situação tão grave que colocou em risco a verdade desportiva na reta final do campeonato, ou permite levantar fundadas dúvidas sobre o que é que se passou esta temporada em relação à verdade desportiva, em relação à gestão do plantel de arbitragem, em relação ao equilíbrio, isenção e independência que deve presidir ao Conselho de Arbitragem. E perante tudo isto, também não sabemos, em primeiro lugar, em sede de inquérito, espero que isso seja perguntado. Se não for, nós vamos insistir até ser perguntado. E que resposta é que vai ser dada? Por exemplo, o Dr. Pedro Proença, para responder a isso, não precisa de escudar no Conselho de Justiça. Pode já nos Estados Unidos, depois de eliminarmos a Espanha, André Candeias, pode falar e pode explicar o que é que se passou. Quando é que Duarte Gomes lhe comunicou informalmente que tinha havido um problema com o Hélder Malheiro, e a partir daí, no momento em que Duarte Gomes comunica informalmente, no minuto a seguir, o que é que Pedro Proença fez? É que eu não tenho conhecimento também de ter seguido imediatamente uma participação para os órgãos disciplinares da Federação. E gostava de saber, porque este modelo da comunicação informal dá para tudo. E depois há outra coisa que está aqui em cima da mesa. Eu não tenho problema nenhum, Andréia, que pessoas que estão no futebol tenham relações pessoais. É importante que exista amizade, é importante que exista confiança, não é isso que está em causa. Mas depois estão a cruzar-se aqui teias de proximidades pessoais e de relacionamentos que toldam um bocadinho a percepção do que é que se passou realmente. Portanto, eu não consigo perceber, mas deve ser defeito meu, como é que um diretor técnico nacional, perante factos graves que lhe foram comunicados, comunica informalmente ao Presidente da Federação que se passou. Isso não existe. Isso não existe. Tem que ser assinados imediatamente todos os meios jurídicos da Federação e, se calhar, com participação imediata ao Ministério Público. Mas isso é do mais básico e elementar. Não consigo perceber também como é que, perante a denúncia que foi feita por Hélder Malheiro a Duarte Gomes, é feita uma acariação, uma reunião, onde está Luciano Gonçalves, Duarte Gomes e Hélder Malheiro. E o assistente de Hélder Malheiro, exatamente. Deviam ter estado mais pessoas. É a partir do momento que existe sequer essa acariação, já não é possível que o caso não vá para as instâncias disciplinares. E eu creio que houve aqui uma tentativa de minimizar a situação, no sentido de procurar que a solução fosse interna, mas aquilo que foi colocado em causa foi demasiado grave e agora eu fico com uma questão.
Se Duarte Gomes, pelos motivos que lhe assistem, ele tem direito de decidir aquilo que quiser, não se tem demitido, e, por exemplo, se acha que poderia haver uma solução interna para isto, era mais um caso que ficava dentro das paredes da cidade de futebol? Não se ia saber nada no exterior? Andréia, eu depois começo a pensar, espera aí, mas ao longo da época, os outros meses todos, existiram mais situações destas que não foram comunicadas para o exterior e ficaram dentro das paredes da cidade de futebol? Terão existido situações desde o início da época que podem configurar interferência na gestão da arbitragem, que também ficou tudo lá fechado nas paredes da cidade de futebol? Podem ter existido também ao longo da época situações de polémica com nomeações, que também ficaram fechadas dentro da cidade de futebol? Poderão ter existido ao longo da época situações graves? É exatamente isso que eu estou a dizer, André. Poderão ter existido situações relativas a classificações de árbitros as pessoas lá em casa e notas de árbitros? Ficamos na dúvida, Andréia. Qualquer coisa, Vítor, o que é que mais pode ter acontecido? Andréia, há uma grande diferença, e tu sabes, tu como jornalista do corpo inteiro que és, que há uma grande diferença entre a responsabilidade do jornalismo e muitas vezes situações que são plantadas com determinados objetivos. Nós, quando falamos sobre alguma coisa, temos todas as versões escrutinadas. E a minha dúvida neste momento é uma dúvida genuína e estou a partilhá-la também com os nossos espectadores que estão sempre connosco, porque sabem que aqui têm acesso à verdade. Aqui não vêm comentadores a dizer eu não sei absolutamente nada sobre isto, mas blá blá blá. Isso não faz sentido nenhum. Nós sabemos do que estamos a falar. Agora, há situações que vão ter que ser apuradas, porque eu não tenho a possibilidade, nem o Sérgio, quem dera ao Sérgio poder também, ou o Vítor Almeida Gonçalves, porque isto levava logo um abanão, mas infelizmente não temos possibilidade de fazer algumas coisas que a mim me pareciam óbvias. A mim pareciam óbvias. A partir do momento que Duarte Gomes comunica informalmente a Pedro Proença que se passou uma situação grave na arbitragem, a André Candeias, se fosse à 1h, à 1h30 tinha que estar toda a gente na cidade de futebol. Se fosse, a que hora fosse, que Pedro Proença trabalha a partir das 5h, se fosse às 5h, às 5h15 tinha que estar toda a gente na cidade de futebol e ninguém saía de lá sem estar esclarecido. Depois iríamos ver as consequências que tinha. Portanto, esta situação parece-me que não foi gerida da melhor forma por nenhuma das partes, foi desvalorizada e a demissão de Duarte Gomes fez explodir uma bomba que ainda por cima também teve outra particularidade. É que eu não tenho conhecimento, a André vais-me ajudar, mas o Sérgio vai-me ajudar de certeza, e eu não tenho conhecimento que Duarte Gomes tinha feito uma participação às instâncias disciplinares. Eu aquilo que conheço é uma carta... Exatamente. Eu que eu conheço é uma carta de Duarte Gomes ao Conselho de Arbitragem. Em jeito de missão, também com denúncias pelo meio, mas em jeito de missão. Então o Duarte Gomes, ainda que seja demissionário, tem conhecimento direto de factos graves através de Helder Malheiro, não comunica às instâncias disciplinares. Há aqui coisas que eu não consigo perceber. E só vamos esclarecer isto fazendo perguntas às pessoas. As pessoas tendo que responder. E que no momento em que tiverem que responder, aí sim vamos procurar ter a certeza de que motivação é que presidiu a determinadas decisões e deixa-me só terminar com isto, André, que é importante, e que nós acreditamos do fundo do coração que esta gestão deste processo, que a mim me parece canhestra e muito mal avisada, que não tenha acontecido desta maneira, com receio que outras situações ocorridas ao longo da época viessem à superfície. Porque elas virão à superfície na mesma. Vão ser como o azeite. Portanto, quem pensou que conseguia meter isto debaixo do tapete e que não se ia saber o que se passou ao longo da época, calma, porque as coisas não vão ser assim. Estás a falar de avaliações ou não? Não sei, avaliações, nomeações, classificações... A conversa está animada e de facto estamos a ter muita informação, mas vamos ter de fazer mais uma curtíssima pausa. Já voltamos, até já. Record na hora. A Seleção Nacional já está a caminho de Dallas, vai viajar a qualquer instante para esse jogo de segunda-feira frente à Espanha, mas o descanso dos jogadores da seleção pode ser incomodado pelos festejos dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. O David Novo e o Marco Ricardo Silva contam-nos tudo. Boa noite. Aqui em Dallas não há a euforia que existe em Toronto, nem pouco mais ou menos, mas isso não significa que vá ser um dia calmo para a Seleção Nacional. O hotel da seleção, este que estamos a ver, é na Baixa de Dallas, é uma das ruas mais movimentadas da cidade e isso significa que barulho é constante
e o barulho é constante a toda a hora. Nós ontem, eu e o repórter de imagem Marco Ricardo Silva, estivemos aqui a passear um pouco pela zona da Baixa, por estas ruas que vocês estão a ver, e já por volta da meia-noite havia muito barulho, muitas pessoas nas ruas, muitos carros, mesmo muito ruído, mesmo sabendo que já era uma hora tarde, estamos a falar de uma sexta-feira, portanto, mais pessoas na rua. E atenção que hoje é um dia especial, porque hoje, sábado, é dia 4 de julho, é feriado nacional nos Estados Unidos, é o dia mais importante da história dos Estados Unidos, assinala-se a independência do país. Ainda por cima, este ano assinalam-se os 250 anos da Declaração da Independência dos Estados Unidos. O que é que isto quer dizer? Muita gente na rua, está esperadas centenas, milhares de pessoas nestas ruas de Dallas, e também fogo de artifício. Portanto, vamos perceber até que ponto esse barulho, esse ruído desta cidade movimentada não pode afetar o descanso dos jogadores. A seleção vai chegar aqui ao final da tarde, depois obviamente tem o jantar, tem obviamente que descansar e os jogadores têm que se deitar cedo porque têm treino amanhã. Veremos se o descanso pode ser afetado de alguma forma com o barulho dos carros, com o barulho das pessoas e especialmente com esse fogo de artifício que assinala o dia 4 de julho, o feriado aqui nos Estados Unidos. Como prometido, vamos também voltar ao Benfica, porque o futuro de Trubin está cada vez mais incerto. O Jornal Record dá conta de que Marco Silva deverá apostar em Samuel Soares para a baliza do Benfica. O guarda-redes de 24 anos agrada muito ao novo treinador, apesar de ter sido pouco utilizado nas últimas épocas. No Benfica, Samuel Soares é valorizado por várias questões, desde logo o jogo de pés, em que, no entender do clube, é superior a Trubin. Além disso, é-lhe atribuída qualidade e confiança entre os postos e também um compromisso e uma dedicação ao longo das últimas 4 épocas que podem agora fazê-lo subir na hierarquia. Por outro lado, não é certa a continuidade de Trubin no Benfica. O Clube da Luz está aberto a negociar e o jogador também tem o sonho de jogar na Liga Inglesa. O Benfica aponta aos 40 milhões de euros para vender o internacional ucraniano, sendo que o Shakhtar terá direito a 40% de uma futura mais-valia. Surpreende, Vítor Almeida Gonçalves, que Samuel Soares seja visto por Marco Silva como o número 1 da baliza? Eu acho que surpreende a quase todos, na verdade. E com isto não quero dizer que o Samu não tenha qualidade para ocupar o lugar, mas a verdade é que não tem sido olhado como um titular nas últimas épocas. É um guarda-redes da formação do Benfica, é um guarda-redes com percurso nas seleções jovens, com muito boas características. A peça já falava em algumas delas e a principal, o jogo de pés. Eu pessoalmente gostava de ver acontecer por ser um guarda-redes português, e eu acho que se hoje temos um Diogo Costa em grande na seleção foi porque houve alguém que teve coragem de apostar no Diogo Costa. Se no passado tivemos um Rui Patrício, e eu acompanhei muito de perto a evolução dele na equipa principal do Sporting, a dificuldade que foi ele afirmar-se no Sporting, se tivemos o Rui Patrício foi porque alguém também teve coragem de apostar nele. E eu tenho pena, deixa-me usar esta palavra que nem gosto especialmente, mas tenho pena de ver que guarda-redes e jogadores com qualidade da nossa formação muitas vezes são esquecidos, ficam esquecidos e muitas vezes não se percebem o critério. O Samu tem qualidade para ser guarda-redes titular do Benfica. Eu acho que o ciclo do Trubin também já está de alguma forma a terminar no Benfica. São 3 épocas, nunca foi um guarda-redes que tenha convencido totalmente. É uma espécie de patinho feio no Benfica, sempre foi. Apesar do tal golo ao Real Madrid, que de certa forma reabilitou ali a imagem dele. Mas eu acho que é um bom momento para o Benfica virar a página na baliza, tendo em conta aquilo que aconteceu, sendo certo que o Trubin tem contrato, é verdade. E eu acho que era um bom momento também para apostar. Se Marco Silva, como nós noticiamos, for até ao fim nesta sua intenção, acho que é bom para o Samu, obviamente, em primeiro lugar, mas também é uma boa notícia para o futebol português e para a formação do Benfica. O futebol português e os grandes clubes precisam de treinadores, de dirigentes que tenham coragem de apostar em jogadores da formação. Mas parece-te, Sérgio, que é entre Samuel e Trubin Samuel, mas entre Samuel e uma alternativa que possa chegar se Trubin sair, o Benfica vai procurar o titular e Samuel Soares continuará na posição de número 2? Nesta altura, Marco Silva está muito contente com Samuel Soares.
E há aqui um pormenor que é muito importante. O treinador de guarda-redes da equipa técnica de Marco Silva, o Fernando Ferreira, foi durante muitos anos treinador de guarda-redes do Benfica, foi ele o responsável pelo crescimento, ou grande parte do crescimento do Samuel Soares, puxou para a primeira equipa, estreou-se ainda com Roger Schmidt, sob orientação e treino do Fernando Ferreira, portanto é alguém que conhece bem e confia muito em Samuel Soares. Trubino, eu acho que foi um guarda-redes que não evoluiu nos últimos anos, ou não evoluiu no Benfica como se esperava que evoluísse. É um guarda-redes muito jovem ainda, tem muita experiência em muitos jogos. Mesma idade do Samu, aliás, faz 25, mas neste momento tem os 2,24. Tem os 2,24, sim. Mas já tem centenas de jogos no Shakhtar, Benfica, na seleção da Ucrânia. Mas foi um guarda-redes que, na minha opinião, evoluiu menos do que devia ter evoluído. Continuou com alguns defeitos que manteve. E Samuel Soares tem características técnicas, nomeadamente o pontapé, que é extraordinário, um jogador com uma capacidade muito grande de meter a bola a uma grande distância, e isso faz muita diferença contra adversários que queiram defender mais alto e subir as linhas. Tem muita agilidade também, apesar de ser é pesado, mas é alguém rápido a mexer-se. E, portanto, eu acho que tem condições técnicas fabulosas para ser um guarda-redes de topo. Mas vai ser preciso, lá está, coragem. Eu lembro que o Benfica, nos últimos anos... paciência, eventualmente. Coragem para o suportar quando as coisas correrem mal. Porque é muito fácil um guarda-redes como Samuel Soares. Se corre mal num jogo, vou logo dizer que não tem condições, não pode, é inexperiente. Mas o Vítor deu os exemplos do Diogo Costa, que foi um guarda-redes que entrou de uma forma muito suave na equipa do Porto, ocupando o lugar que era de Marquezine na altura. O Rui Patrício foi mais tumultuoso à entrada dele na equipa do Sporting, demorou. Mas o Benfica teve nos últimos anos guarda-redes jovens, como o Oblak, como o Ederson, que entraram no 11, entraram durante o ano e conseguiram facilmente agarrar os lugares. Com Samuel Soares, e nós fizemos uma manchete há um ano em relação a Samuel Soares, estava nos planos de Bruno Lage também apostar em Samuel Soares durante a época. E depois Bruno Lage acabou por sair, como sabemos, muito cedo na temporada, e acabámos por não ver essa aposta. Mas era um guarda-redes que agradava muito também a Bruno Lage, e que se calhar, se Bruno Lage tivesse continuado, estávamos a falar de um titular nesta altura do Benfica e não do suplente. Mas o facto do Benfica querer mantê-lo para mais uma época é sinal que claramente vai ser uma aposta esta época. Vítor, parece que vale a pena arriscar em Samuel Soares e dar-lhe essa oportunidade de se mostrar como o primeiro guarda-redes? Olha, tem que ser dado com confiança. Eu acompanhei o processo de passagem de testemunho de Marchesín para Diogo Costa, e a decisão de Sérgio Conceição foi tomada no final da época anterior, projetando o facto de Marchesín estar na Copa América, de já se saber que a Argentina na Copa América vai sempre à final, ou pelo menos fica lá perto, depois acabou por ganhar a Copa América, e com isso juntou-se não só a evolução do que o Diogo Costa já demonstrava, como sobretudo uma oportunidade única, até pelo facto de Marchesín não estar no início da época, para ser feita a transição. Então foi dada confiança no Diogo Costa desde o início, e a partir daí a história fala por si. No caso de Samuel Soares, para se conseguir uma transição eficaz, este voto de confiança pode ser fundamental. Não só do treinador de guarda-redes Fernando Ferreira, mas saber que o treinador acredita no jogador. Não é para acontecer como na época passada, em que havia consideração por Samuel Soares. Ainda em agosto, Samuel Soares foi chamado ao 11 devido às irregularidades e insuficiências de Trubin, mas depois chega-se ao Benfica Fenerbahçe e entra outra vez Trubin na equipa e não há continuidade. Portanto, havendo uma aposta com continuidade, depois pode ser feito esse balanço. Agora, as questões que se colocarão no mercado são sempre difíceis. O mercado de guarda-redes é muito difícil, portanto, as questões que se colocam no mercado são difíceis, e até porque depois o Benfica também terá que perceber se está contente com André Gomes e Diogo Ferreira como escudeiros do Samuel Soares, ou se numa saída do Trubin, como é normal, poderá haver tendência para ir ao mercado. Mas o primeiro passo é sempre a definição de quem vai ter confiança ao entrar na equipa. Isto dá-me claramente também ideia que tem a ver com toda a informação que Marco Silva e a equipa técnica, mesmo à distância, iam absorvendo daquilo que se passava no Benfica, depois juntam ao conhecimento que têm de futebol português, e o resultado está aqui, uma possibilidade sustentada de Samuel Soares ser titular do Benfica, como o recorde noticia hoje. Vamos passar para o Sporting, que já avisou o Atlético de Madrid que só vai vender Yoman por 40 milhões de euros mais 5 por objetivos. O recado foi dado pelo Sporting assim que chegou a Alvalade, uma proposta de 30 milhões de euros mais 5 em bónus. A SAD, liderada por Frederico Varandas, recusou de imediato a oferta e prontamente enviou a mensagem de que ou chegam ao valor exigido
ou não vão ter o jogador. O Sporting nem vai dar margem para negociações, pelo que neste momento aguarda por uma nova proposta do Atlético. Frederico Varandas quer assim cumprir o acordo feito com o capitão ao permitir que a saída seja feita por um valor base de 40 milhões de euros. Vidro Almeida Gonçalves, ontem falámos aqui das parecenças, pelo menos nos passos que estão a ser dados com a novela Iócaras, não é? Há um acordo que é feito, há um clube que faz uma oferta abaixo do pretendido, Frederico Varandas fala publicamente, portanto os passos estão, as caixas estão assim, todas a ter o certinho. Há mesmo o risco desta situação se arrastar e ser uma novela? Vai depender neste caso, que estamos a falar de uma negociação que existe já direta com o Atlético de Madrid, vai depender em primeira instância do Atlético de Madrid, porque o Sporting já definiu quais são as regras e a regra é 40 milhões fixos sempre e depois mais 5 por objetivos. É este o valor que o Sporting pretende. E, portanto, qualquer proposta que seja aquém disso, e já existiu uma proposta, que foi de 30 mais 5, o Sporting irá recusar. Eu acho que foi importante o Frederico Varandas falar esta semana, falou no âmbito do sorteio da Liga, foi questionado sobre o processo Yulman e respondeu. Foi importante o presidente do Sporting ter esclarecido o que estava a acontecer em relação ao Yulman, para não se criar aqui... para não se começarem a criar ondas de suspeição e há ou não há proposta do Atlético de Madrid. Frederico Varandas falou e foi muito objetivo naquilo que disse. Houve uma proposta, foi recusada, é público o valor que o Sporting pede pelo jogador, quando esse valor chegar haverá um acordo. Eu acho que não há um risco assim tão elevado, para responder à tua pergunta, porque não quero fugir, de o processo se arrastar como se arrastou o processo do Iócaras. Ainda assim, estamos a falar de um processo negocial e isso não é minimamente controlável. Pode ser controlável por uma das partes e estou aqui a apresentar o que é que o Sporting quer, mas depois não é controlável pelo outro lado. Ou seja, neste momento nós já temos o jogador convencido, tem um acordo com o Atlético de Madrid, o Sporting já definiu aquilo que quer, mas falta o Atlético de Madrid chegar aos valores que o Sporting pretende. E se isso não acontecer, poderá arrastar-se. Acho que não há esse risco, há uma relação que é mais saudável também, e aliás, não é mais saudável, é saudável, e no caso de Vítor Iócaras não era uma relação saudável, aliás, foi uma relação que se deteriorou até chegar ao ponto a que chegou. Neste caso, acho que há condições para que o negócio se possa fazer, e eventualmente com aqui uma data, com uma ou duas datas que eu acho que são importantes, só para terminar. Dia 11 de julho, que é a data prevista para o regresso ao trabalho do Yulman, se não houver acordo até lá, e o dia 13 de julho, que é o dia em que o Atlético de Madrid começa a época. Portanto, eu acho que até aí poderá haver desenvolvimentos. Vítor, mas descartas totalmente a hipótese de no dia 11 de julho termos Yulman a faltar ao primeiro dia da época ou da pré-época? Não, pelo contrário. Até acho que é o cenário mais provável neste momento. Quem faz uma proposta de 10 milhões abaixo daquilo que o Sporting pretendia pelo jogador é porque tem uma estratégia negocial que não será para ceder à primeira dificuldade. Portanto, é porque a ideia... Aliás, o maior risco para o Sporting, mais uma vez neste processo, como noutros processos, é se o Yulman sentir as dores do Atlético de Madrid. Se o Yulman tem assim uma situação como aquela de janeiro, se calhar como teve na pré-época do ano passado devido à Juventus. E essa é que é a questão de fundo. Diz? Em janeiro não houve nada. Em janeiro? Opa, um Atlético qualquer aí de uma capital europeia, um clube chamado Atlético não sei o quê, não? Não houve nada? Não, na altura ouvi dizer que não houve nada, não havia nada em janeiro. Ele só não jogou porque não quis, não é? Não quiseram, sim. Não, sabes que às vezes o GPS é complicado. Às vezes o estágio é num sítio e o GPS leva para outro sítio. É muito complicado. Até eu tenho problemas com o GPS. Isto é uma chatice hoje em dia com estas aplicações. Mas em concreto, em princípio, se o Yulman tiver uma postura correta, ou seja, se não for montada uma setting case e o Yulman não quiser ser como fazem os nossos colegas da CMTV, muita piada com isso, o Yulman Docres ou lá o que é, portanto, se o Yulman mantiver a postura com o Sporting, tem que entender que o Atlético de Madrid não o está a valorizar tanto como ele gostaria em termos de mercado. O Yulman pode achar que vale 60 milhões, pode achar que vale 50, mas o Atlético está-lhe a dizer que entende que ele só vale 30. Portanto, a partir daqui, estando as linhas negociais, as linhas verdes negociais bem definidas, eu só termino lançando um alerta. Acho que o processo Iócaras, com o desfecho que teve, reforçou qualquer situação de braço de ferro de mercado do Sporting, porque ficou claro
que ainda que seja incómodo, ainda que seja arriscado, ainda que se arraste no tempo, o Sporting não cede além do razoável. E neste caso já há uma enorme cedência na situação do Yulman, porque o Sporting, para ter o Yulman mais um ano, logo à cabeça abdicou à vontade de 20 milhões de euros. Portanto, ainda estar a reduzir não faz sentido, e eu acreditava, Andreia, termino agora mesmo assim, que a proposta de abertura do Atlético chegaria aos 40, mas não garantidos. 40 já com bónus. Aliás, eu estava à espera de um 30 mais 10. Neste caso, nem com os bónus chega aos 40 milhões. Portanto, isto pode ainda ter alguma lenha para criar aqui alguma chatice, mas tudo vai depender da postura do jogador. Se o jogador for correto com o Sporting, o Atlético de Madrid se dará mais rapidamente. Sérgio, e parece-te que estes 10 milhões que separam as partes são contornáveis a breve trecho ou não? Contornáveis são, eu acho que não a breve trecho. Isto é a regra da negociação. Ninguém começa a negociar pelo valor que a outra parte pede. Isto é, o Sporting, ao definir o valor por 40 milhões mais 5, obviamente que o Atlético não vai começar a oferecer 40 mais 5. E temos ainda quase 2 meses de mercado pela frente. Eu acho que o processo vai arrastar. Acho que o Atlético vai tentar que o tempo... Mas também porque Yulman está seguro. Tendo o jogador controlado, tendo o jogador do seu lado, é uma questão de paciência. É um jogo de gato e de rato, não é? O Atlético acho que tem tempo. O Atlético não tem preliminatórias da Champions para jogar, vai ter obviamente o arranque do campeonato em agosto, mas eu acho que há margem, e até porque o Atlético percebe que o Sporting já não conta com Yulman, já está a construir um plantel sem Yulman, já contratou o substituto de Yulman. Isto o tempo obviamente que vai pressionar, pelo menos na perspectiva do Atlético, o tempo vai pressionar o Sporting. Eu acho que o Atlético vai tentar jogar com isso, era o que eu faria no lugar de quem quer comprar mais barato. Mas vimos que no ano passado Frederico Varandas não se deixou impressionar muito por uma situação ainda mais agressiva e mais com todo o terremoto mediático que causou a situação do Gyökeres. Portanto, eu acho que vamos ter novela, não novela mexicana, não novela com os contornos do ano passado, mas acho que vamos ter aqui um dossiê que vai demorar as suas semanas a ser resolvido. Eu, se tiver que apostar, acho que vamos ouvir falar muito de Yulman ainda durante o mês de julho, seguramente. Muito bem, meus senhores, infelizmente já não temos mais tempo. Obrigada pela vossa companhia. Obrigada a si que esteve desse lado.